Bom dia. Queria cumprimentar todos com a paz, né? Os que estão presentes aqui e também os que estão online, que é o Harry, bom dia. A Marisa, né? Também está online. Bom dia, Marisa. Aqui do lado. Então, antes de qualquer coisa, eu queria transmitir as nossas condolências, né, e solidariedade à Kátia e toda a família, né, pela passagem da mãe, da senhora Kikoi. Que o Senhor console seus corações. Hoje o Makoto está lá, né, cuidando também do restante das coisas que precisa retirar lá do local. Então que o Senhor esteja dando forças e consolando a toda a família. Amém? Então hoje eu gostaria de trazer uma palavra sobre algo que está martelando na minha cabeça desde... Quando foi a última vez que nós fizemos o Alpha 3, né? O Alpha 3. É interessante, já é um bom tempo que houve a formatura do Alpha 3 aqui, né? Foi muito legal. Fizemos o curso Alpha e, assim, teve karaokê, né? Foi muito legal, teve comes e bebes, né? Teve, que mais? Entrega de certificados, né? E um sentimento muito assim de alegria, né? De todos nós que estivemos à frente desse trabalho, né? E também com dever cumprido, um sentimento de dever cumprido por mais um grupo, né? Que foi formado com pessoas prontas para serem discipuladas. É isso que é o mais legal do Grupo Alpha, né? Mas o meu coração ficou, né, incomodado. Né? Começou a ficar incomodado na hora de definir quantos convites eu precisava para entregar para os meus amigos. Né? Por que fiquei tão incomodado com isso? Porque eu não encontrava, eu ficava pensando, tentando trazer a minha memória para quem que eu vou entregar os convites. Onde estavam os meus amigos? Que eu queria que viessem para o Grupo Alpha. Então isso me incomodou muito, sabe? E além de serem muito poucos os que eu consegui pensar, né, os meus convidados também não vieram. Então, mas também eu não podia obrigá-los a vir, né? Isso aí depende muito das circunstâncias, da vontade deles também e tal. Então eu não posso ficar obrigando. Então tudo bem enquanto eles não virem, mas realmente não dá para a gente ficar obrigando, né, a ninguém a vir. Mas o que me pegou de jeito e me deixou assustado é realmente aquilo. Quem são e onde estão essas pessoas, os meus amigos, que eu gostaria de trazer para fazer o curso Alpha, né? Que eu deveria ter convidado. Eu não consegui realmente lembrar. Gente, isso é uma confissão. Né? Estou confessando, né? Aquilo que estava no meu coração me incomodando bastante. Né? Parece que eu tenho vivido uma bolha isolada do resto desse mundo, do resto da sociedade, né? Em resumo, isso quer dizer que no momento eu não tenho, nesse momento aqui eu não tenho aplicado e dedicado meu tempo para os relacionamentos, né? Relacionamentos com outras pessoas. Eu queria dizer uma coisa que é interessante, eu não combinei nada com o pastor Carmo, mas hoje o que ele trouxe de estudo no MBD foi, assim, quase que eu falei para ele, pastor, eu não... Você já pregou tudo que eu tinha que falar. Mas eu vou tentar dar uma ajudinha, né? Como você falou, complementar, né? Tudo bem. Então vamos lá. Então, eu não tenho aplicado meu tempo em relacionamento fora do meu convívio dessa bolha. Que bolha é essa? Eu estou saltando de bolha em bolha. Eu saio de casa, é uma bolha. Eu vou para o café, é uma outra bolha. Por quê? Porque lá eu encontro cristãos. Lá eu encontro, né, só crente ali, trabalhando comigo no café.
E daí, de lá, eu vou para uma outra bolha, né, que é a igreja. Né? Também eu encontro só crente lá na igreja, né, aqui na igreja. Então, são bolhas, bolhas. De bolha em bolha, eu acabo me distanciando e não tendo relacionamento com outras pessoas. Né? Então, essa é a impressão que eu tenho. Então, e a consequência de tudo isso é que eu não vou compartilhar a minha fé com essas pessoas. Com outras pessoas que não conhecem Jesus, né? Eu descobri que isso não é um problema que acontece só comigo, né? Mas com a igreja atualmente tem acontecido isso, sabe? Tanto que tem até livros que retratam, né, esse cenário. Um desses livros que eu estava lendo é o Motivate. O Motivate é de uma autora chamada Tissa Weerasinga. O que fazer quando a igreja não compartilha a sua fé? Ok, então é um problema que muitos estão passando, não só eu, mas muitas igrejas estão passando por isso. Quer dizer que eu não sou o único, então, ufa, né? Será que eu posso me sossegar e não me sentir culpado por isso? Não, eu não consigo não ficar incomodado. Eu continuava incomodado com essa situação que né, com o fato de eu não ter muitos convidados para participar do grupo Alfa. Mas eu li no livro que o problema não é a falta de pessoas competentes na igreja para compartilhar a palavra. Por quê? Eu tenho certeza disso. Todos nós temos competência para compartilhar a palavra. Todos nós temos o conhecimento, né? Sabemos quem é o nosso Senhor e Salvador, e é Ele que todos nós aqui podemos compartilhar com outras pessoas. Né? E eu li no livro, então, também, que nem as pessoas, não falta nem as pessoas famintas da palavra. Porque as necessidades humanas que a gente vê por aí, tá, elas são muito abundantes. O café tem a Esther junto com a Esther, né, e a Esther junto comigo. No café a gente tem o projeto A Marmita, que Deus inspirou a Esther para estar à frente disso, né? E já fizemos mais de 17 mil marmitas, né, em 2 anos e pouco. Glória a Deus por isso. Então, há uma necessidade muito grande, né, e há oportunidades de se levar a palavra, né, de compartilhar a nossa fé. Então, a questão central que eu li neste livro é que os cristãos, aparentemente, não têm a paixão de compartilhar sua fé nas diversas ocasiões em que nós temos contato com as pessoas. Onde é que está essa paixão? Parece que a gente perde o entusiasmo, né, com o passar do tempo. Na medida em que a gente se envolve com atividades dentro da igreja, com atividades somente entre os cristãos, né? A gente experimenta uma comunhão tão boa com os irmãos e a gente quer se dedicar cada vez mais, né? E vai diminuindo o nosso contato com os nossos amigos lá de fora. A gente vai perdendo esse contato, né, com eles. Com pessoas que não são cristãs. Eu não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário. Não é errado se envolver nisso tudo, porque nós precisamos do suporte da igreja. Precisamos desse suporte para crescer espiritualmente, né? Mas o fato é que a gente não tem, a gente tem deixado, né, esses relacionamentos de lado. Mas o que eu tenho observado é que os cristãos, pouco a pouco, eles vão se fechando nessa bolha isolada, né, do resto da sociedade. Então, meus amigos, este sou eu. Talvez você não se identifique com isso, mas eu estou fazendo essa confissão, né? E eu fiz vários questionamentos nesse período, né?
Tipo assim, se Jesus tivesse falado para os seus discípulos, antes de chamarem os seus discípulos, tivesse falado assim: ô Pedro, vem comigo, né? Siga-me. Mas fique você sabendo que você vai morrer, né? De cabeça para baixo e crucificado. Né? Será que ele ia seguir Jesus? Se ele soubesse, né, que se todos eles soubessem como que eles iam morrer? Será que, de fato, o fato de eles terem andado 3 anos com Jesus, aprendido tanto com Ele, ter convivido com Ele e conhecido Jesus, quem é Jesus, visto as maravilhas que Ele fez, de Ele ter morrido por todos nós lá naquela cruz, eles presenciaram tudo isso e ainda presenciaram a ressurreição, o Jesus ressurreto. Será que o fato deles terem passado por tudo isso foi o bastante para eles se motivarem a compartilhar a sua fé depois, né? Depois de tudo isso? Se dariam, né, também a sua vida pelo nome de Jesus? Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas muitos outros discípulos também surgiram depois. E eles não viram tudo isso que esses apóstolos viram. Surgiram outros discípulos que estavam dispostos a permanecer firme no nome de Jesus, a compartilhar a sua fé com outras pessoas até a morte. Eu quero fazer uma reflexão, né, sobre a vida de um líder cristão que não viveu essa época do ministério terreno de Jesus, não estava lá com Jesus, tá? Mas ele era dedicado em servir a Deus, ele era conhecedor da palavra, ele era discípulo de Jesus, líder cristão. Né? Na igreja dele, as pessoas distribuíam marmitas, e até aqui, essa descrição, eu posso dizer que eu me identifico com esse líder, né? E talvez todos nós, talvez muitos de nós também esteja nessa condição. Mas tem mais coisas sobre a vida deste homem de Deus que a gente precisa observar para aprender. O nome deste homem é Estevão. A igreja dele distribuía marmita. A igreja de Jerusalém distribuía marmita para as viúvas. Ele é conhecido também como o primeiro mártir do cristianismo. Eu queria ler com vocês Atos 6, do versículo 1 até 8. Vamos abrir Atos 6, de 1 a 8, para a gente conhecer esse líder cristão. Diz a palavra assim, Atos 6, de 1 a 8. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo.
Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra e, Senhor, eu queria trazer essa reflexão inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, ó Deus, eu entrego minha vida a Ti. Peço, Senhor, que o Senhor use este que está aqui cheio de falhas e para trazer, Senhor Deus, a Tua palavra, que venha ao encontro do coração de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo 1 aqui diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Eu queria colocar o foco aqui, não nessa queixa, né, dos judeus de fala grega com os judeus de fala hebraica. Vamos passar por isso daí. Era o início da igreja naquela época, né? E eles já enfrentavam esses problemas, esses conflitos, né? Qual igreja que não enfrenta conflitos hoje também, né? Então, mas desde aquela época já havia esses conflitos, né? Mas eu queria destacar aqui, colocar o nosso foco, que essa igreja do Estevão cuidava das viúvas, a igreja de Jerusalém. E não era só no domingo, mas todos os dias eles cuidavam das viúvas. Era uma igreja, portanto, que servia a sociedade e praticava a verdadeira religião. Por que verdadeira religião? Porque em Tiago está escrito isso, né? Tiago 1:27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Versículo 2 diz lá: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Bom, apareceu um conflito, né? E resolveram democraticamente, e resolveram com rapidez. Apareceu lá, vamos reunir aqui, tal, isso aqui, discutir e tal, né? E vamos fazer isso aqui. Rápido, né? Por quê? Porque se você não fizer isso, aquilo vai minando, vai corroendo, e vai estragando relacionamentos, e assim por diante, né? Se a gente deixar essas coisas assim acontecerem, os conflitos tomarem seu rumo, isso acaba destruindo a igreja, né? Destrói relacionamentos. Bom, então se reuniram rapidamente lá e a liderança realinharam a tarefa essencial do ministério da palavra. Esse ministério da palavra é o ensino da palavra, né? E realinharam com outros ministérios, que entre eles de distribuir as marmitas. Vamos dizer que falando na linguagem de hoje, as marmitas para as viúvas, né? Ou seja, a gente não deve deixar de ensinar tudo que Jesus nos ordenou e nem deixar de servir aos outros. A gente tem que fazer as duas coisas, né? Mas a mesma pessoa se dedicar às duas coisas, ela vai gastar o seu tempo ou em uma ou em outra. E os discípulos não queriam fazer isso, os apóstolos, eles queriam se dedicar à palavra. Então, para isso, eles então propuseram, né, que assim, outras pessoas eles pudessem assumir essa questão da distribuição, do ministério de distribuir as marmitas para as viúvas, né? E eles pudessem se dedicar exclusivamente ao ministério do ensino da palavra. Então, isso é lógico, né? Dividir o seu tempo e atenção com duas coisas acaba... é que nem cachorro de dois donos, morre de fome, né? Versículo 3 e 4 diz lá: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria,
passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Para servir as viúvas, então, a liderança apresentou essa proposta. 7 homens de bom testemunho. Vão lá e vão procurar esses 7 homens de bom testemunho, né? Que sejam cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Hoje, né, eu confesso para vocês que eu colocaria qualquer um nesse ministério. Ah, é para servir marmita? Vai lá. Eu posso pegar qualquer um aqui, né? E vai lá você, tal, não sei o quê, sem critério nenhum, né? E vai lá servir as marmitas, tá? Mas vocês percebem aqui a importância que Deus dá àqueles que são desprovidos? Não é qualquer um. Tinha que ter tinham que ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Boa fama. Eu vou ser mal e perguntar, quem é que se enquadra para essa tarefa? Bom testemunho, cheio de Espírito e sabedoria. Mas eu vou ser bonzinho e vou dizer que não precisa responder. Só reflita. Só reflita. Né? Quem é que se enquadra? Pode ser que a gente responda, eu estou fora, né? Eu estou fora dessa turma aí que vai servir as viúvas, né? Eu não consigo fazer isso, eu não sou assim. É verdade, a gente não é assim. Pode ser que a gente não seja assim, mas a gente pode escolher ser assim. A gente pode tomar uma decisão, né? A gente pode ser essa pessoa de bom testemunho, uma pessoa cheia do Espírito, e uma pessoa cheia de sabedoria. Por quê? Porque Deus olha o coração, não olha a aparência. Quando Deus olha para nós, Ele vê quem é que está reinando na nossa vida, no nosso coração. Se é Cristo ou se é o nosso ego. O pastor perguntou por que é tão difícil discipular, né? E aí uma das coisas que a gente viu é que é difícil a gente carregar todo dia a nossa cruz, né? Deixar o nosso eu. Mas quando Deus olha para nós, Ele já sabe quem é que está reinando. Mas como é que eu sei quem é que está reinando na minha vida? Se sou eu, né? Ou se é Cristo? Tem alguns sintomas que eu queria listar aqui, e para a gente ver se a gente consegue, né, se balizar aqui, se a gente consegue se identificar com algum deles, né? Esses sintomas um deles eu vou listar aqui. Você vive se comparando com os outros? Você tem medo de ser rejeitado? Você tem mentalidade do ganha ou perde? Eu tenho que ganhar sempre, né? Será que a gente é um mau ouvinte? Eu já sei disso. Eu não preciso ouvir você falar sobre isso. Nós somos defensivos demais. Somos incapazes de dizer, me perdoe, eu errei. Será que a gente consegue se submeter às autoridades? A gente consegue confessar os pecados dos outros com muita facilidade, né? Dos outros, a gente fala dos pecados dos outros, mas os nossos a gente não consegue enxergar às vezes. Você é inseguro? Necessita de afirmação? Pensa sempre como vítima? Não consegue trabalhar em equipe? Reclama frequentemente? Se algum desses, né, sintomas que eu listei aqui, né, faz parte da sua vida, isso quer dizer que esse é o ego
operando na sua vida, né? São sintomas do ego que reina na nossa vida. Se é seu ego que reina no coração, então esses são os comportamentos que os outros observam em você e que talvez a gente não esteja vendo isso. A gente mesmo não percebe, mas os outros estão vendo. Tá? O ego, quando está no centro do nosso coração, ele impõe os valores, os nossos valores. Traz uma percepção de mundo que atende às nossas necessidades. Atende os nossos sentimentos e determina as nossas crenças. Falando em crença, eu sempre achava, por exemplo, hoje foi um exemplo assim tremendo que o Orlando deu, né? Por que é tão difícil ser discípulo? Porque é difícil a gente abrir o coração para outras pessoas. Porque nós temos uma crença de que é vergonhoso você abrir o seu coração para outras pessoas. Que você é menor, que você é inferior quando você faz isso. Quando você se submete ou quando você mostra as suas fraquezas. Só que Jesus, quando reina na nossa vida, é diferente. E é isso que Ele quer. Exatamente isso que Ele quer. E é isso que vai nos tornar cada vez mais importantes até para as outras pessoas. Assim, quando a gente coloca esse ego e a gente, né, tem esses pensamentos, culmina em quê? Culmina no mau testemunho, no mau comportamento, né? E por isso que é importante a gente, né, olhar para dentro de nós para ver quem é que está reinando, se é o nosso ego ou se é Cristo. Porque esses homens de bom testemunho que os apóstolos estavam colocando como uma condição, né, que tem homens que tivessem essa característica, é porque eles não têm um ego reinando na vida deles, mas é Cristo que estava reinando. Mas a gente pode escolher colocar o nosso ego aos pés do trono de Deus. Hoje a gente cantou, né? Nos ajoelhamos, nos rendemos aos teus pés. A gente pode fazer isso. É uma escolha nossa. Colocar nosso ego aos pés do trono de Deus e então deixar Cristo reinar na nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente pode ter certeza que vamos ficar cheios do Espírito de sabedoria. E assim a gente pode ser essas pessoas que vão entregar as marmitas para as viúvas. Aí os valores do reino vão passar a ser os nossos valores. E a nossa percepção de mundo vai mudar para atender às necessidades, não as nossas, mas dos outros. Né? Você vê como muda o foco? Portanto, né, com tudo isso, nosso comportamento passa a dar um bom testemunho. Quando Deus olha para você, Ele vê quem está reinando na sua vida. Pergunta. Deus está agora olhando para você. Quem é que Ele está vendo, reinando na sua vida? É Cristo ou é o seu ego? Continuando lá. Versículos 5 a 8. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo.
Ok, então finalmente chegamos no Estevão. Então apresento para vocês o Estevão, aquele líder, né? Líder da igreja, cristão, dedicado em servir a Deus, conhecedor da palavra, discípulo de Jesus, da igreja de Jerusalém. Da Imel Jerusalém? Não, não tem a Imel Jerusalém, né? Mas era da igreja Jerusalém, que estava ali, que nasceu ali, né? Complementando a lista das características, né, do Estevão, além de tudo isso, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ser líder cristão, eu posso ser dedicado em servir a Deus, conhecedor da palavra, dizer que eu sou discípulo de Jesus e pertencer à igreja, mas eu ainda posso ter o meu ego reinando na minha vida. E eu posso ter todos os sintomas e ser tudo isso ainda. Que interessante, não é mesmo? Sim. E por causa disso, de ter somente esses, né? Ser líder, dedicado a servir a Deus, conhecedor da palavra, dizer que é discípulo de Jesus, pertencer à igreja, e tendo o ego reinando ainda no coração, e por causa disso ainda, o que acontece como consequência é que eu vou perdendo entusiasmo, eu vou perdendo a motivação de compartilhar a minha fé. Mas, como Estevão, né? Se como Estevão também a gente for cheio de fé e do Espírito Santo, aí sim a gente vai ter motivação e o entusiasmo para compartilhar a nossa fé. Em todas as oportunidades, dentro e fora da bolha que a gente está vivendo, né? Porque a gente estaria cheio da graça e do poder de Deus, realizando grandes maravilhas e sinais entre o povo, como está escrito no versículo 8. E esse é o exemplo do Estevão, desse líder, né? Depois que os 7 homens começaram o seu ministério de servir as viúvas, né, os apóstolos eles puderam então se dedicar ao ministério da palavra e do ensino, né, e a igreja se espalhou, né, a palavra se espalhou, a igreja cresceu em número, cresceu em discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé, como está escrito aqui na palavra. Mas nós não lemos, mas na vida do Estevão, logo depois disso, ele enfrentou muita oposição, né? Ele enfrentou uma oposição de homens cuja sabedoria, ele nem se comparava com a sabedoria que o Espírito Santo deu ao Estevão. Eles decidiram então, esses homens, acusar o Estevão de fake news. Gente, naquela época já tinha fake news. Estevão estava espalhando coisas, blasfemando contra Deus, né? Esses homens começaram a falar essas coisas, rotulava o Estevão de blasfemo, né? E fizeram com que eles fossem presos. Gente, eu não quero entrar nessa área não, mas eu estou reconhecendo muita coisa assim, por causa de fake news. Hoje, não naquela época, mas hoje tem acontecido isso, né? Muita gente presa. Bom, aqui nesse caso o Estevão foi preso, né? Porque espalharam que ele estava fazendo fake news. Bom, Estevão não estava preocupado com o que ia acontecer com ele, né? E ele permaneceu firme. Ele permaneceu falando da palavra, mas falando a verdade. Ele foi preso e ele foi questionado, né? Os líderes questionaram ele, líderes judeus questionaram ele, né? E ele, inspirado por Deus, ele teve a coragem de falar a verdade sobre o fracasso de Israel como o povo escolhido de Deus, que recebeu a lei de Moisés, né?
mas rejeitaram, receberam a profecia do Messias, mas quando o Messias veio, eles rejeitaram. Esse discurso do Estevão, então, ele foi recebido como uma acusação contra Israel, né? E os judeus, então, não gostaram disso, claro, né? E eles tinham uma lei de Moisés de que aquele que blasfemava tinha que ser apedrejado. E foi o que eles fizeram. Eles apedrejaram Estevão. Atos 7, 55 e 56. Pouco antes de morrer, o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra. Hoje o pastor estava falando sobre, será que a gente consegue fazer o que Jesus fez, né, como discípulo? Né? Esse homem, esse Estevão, ele fez. Naquele momento em que ele estava lá morrendo, né, ele falou o que Jesus mesmo falou: não culpe esses homens que estão me apedrejando. Senhor, não faça isso, não culpe esses homens. Para concluir, você estaria disposto a passar pelo que Estevão passou? Mas complementando aquilo que o pastor perguntou hoje, você estaria disposto a passar o que Jesus passou? Ou fazer o que Jesus fez? Eu confesso que não. Eu não estou preparado. E é mais uma confissão que eu faço para vocês, né? Estou aqui, é que nem o Williams aqui, confessando seus pecados, né? Mais um, Williams. Estou no teu time aqui, falando dos meus pecados aqui. Será que eu estou baixando a minha guarda e ficando vulnerável, né? Será que eu estou pronto para ser discipulado? Realmente a gente precisa baixar a nossa guarda para ser discipulado, né? Bom, eu queria terminar com uma palavra do mestre que também foi mencionado na pregação anterior, no domingo anterior, está em Lucas 9, 23 a 26. Diz lá assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lembra que eu perguntei quem Deus vê quando olha para você, se é seu ego ou se é Cristo? Pois é. Você pode decidir colocar Cristo no centro da sua vida, tá? Mas você tem que fazer isso todos os dias. Diariamente tome a sua cruz. Tem que fazer isso todos os dias, por quê? Porque todo dia que a gente acorda, o nosso ego acorda com a gente. No mesmo lugar. No centro da sua vida, né? E todo dia você tem que chegar e se colocar aos pés da cruz e deixar Cristo reinar na sua vida. Todos os dias. Por isso, tomemos diariamente, né, cada um a sua cruz e sigamos o Mestre. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que exemplo de homem, de líder que foi Estevão.
Confessamos, Senhor Deus, nossa dificuldade de seguir esse exemplo e principalmente seguir o exemplo de Jesus Cristo. Mas nós queremos, Senhor Deus, fazer escolhas. E é isso que escolhemos, ó Deus, deixar o nosso ego aos pés da cruz. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor veja, quando o Senhor olha para nós, o Senhor veja Cristo reinando na nossa vida. E não o nosso ego. Isso é algo que tem atrapalhado, Senhor Deus, que tem ido contra, é uma oposição ao discipulado. E por aqui a gente percebe o quão é difícil a gente ser discípulo de Jesus. Porém, o Senhor nos mostra o caminho. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo da vida do Estevão, que com certeza colocou o Senhor Jesus Cristo no centro da vida dele, reinando na vida dele, todos os dias. Que a gente faça isso também. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.